texto nos mostra, na semana passada, finalzinho do texto, início do capítulo 3, que Acabe havia morrido, foi sucedido por Jorão, seu filho, e que ele reinou muito pouco tempo, mas não foi tão bem, não foi tão mal quanto seu pai e a sua mãe. Ele chegou até a derrubar alguns altares de Baal, não foi tão pecaminoso, tão covarde como foram seus pais, no homicídio, no assassinato dos profetas, mas também não foi tão bom, porque continuou também fazendo os mesmos pecados que cometia Jeroboão, filho de Nebate, adorando ao bezerro de ouro e aquelas coisas que levaram Israel à ruína. E por isso o Senhor também não deu muito tempo para ele. Mas acontece uma coisa, Acabe era um rei muito pecaminoso, muito mau diante de Deus, mas era um rei muito corajoso e voraz, estrategista de guerra, e de alguma forma ele era temido nas batalhas. Durante o seu reinado, Moabe estava sob o seu domínio. Pagava 100.000 cordeiros, 100.000 cordeiros por ano, e 100.000 lã. 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros, todo o ano, como fosse assim, para manter a paz, para manter a tranquilidade, porque estava como se fosse escravo do povo de Israel. Mas quando eles perceberam que Acabe estava morto, deu assim uma certa coragem neles, disse, olha, acho que agora está na nossa vez, vamos lutar contra esse povo, vamos nos rebelar, porque a força maior, né, geralmente quando se tem um comandante de guerra, ou um líder mais ousado, mais corajoso, o povo teme mais. Mas agora eles parecem que viram uma certa fraqueza em Jorão e acharam uma oportunidade para tomar as rédeas da situação. E Jorão, quando viu essa situação, recorreu ao rei de Israel. Ele diz, olha, eu preciso de você. Moabe está revoltado, está se rebelando, e eu preciso que vá à guerra comigo, quero saber o que você acha disso. Olha, Josafá já havia feito uma aliança com Acabe. Não foi bem sucedido naquela aliança, porque Acabe estava usando de má fé para conduzi-lo, para se prevalecer sobre os inimigos, mas não era um amigo muito confiável. Acabe sempre foi um amigo perigoso. É o exemplo de alguém que faz uma aliança com uma pessoa ruim. Só que Josafá tinha uma vantagem muito grande à sua frente. Temia a Deus, falava com Deus, buscava a Deus. Não era lá aquele rei todo certinho, tão arrumadinho como foi Davi, mas era um homem que andava nos caminhos do Senhor, e por isso o Senhor o abençoava. E naquele dia da guerra de Acabe, o Senhor o livrou exatamente por isso, porque ele era um homem temente a Deus. Então, Jorão, diferente de Acabe, não quis conduzir a liderança, não quis tomar as rédeas da situação, como fez Acabe. Diz, vamos por aqui, eu decido o que faço, tu monta no teu carro aí e vai vestir de rei e eu vou disfarçado. Não, Jorão perguntou para Josafá, qual o caminho que nós devemos tomar? Qual a estratégia que vamos usar? E foi Josafá que deu a estratégia sugerindo para ir pelo caminho de Edom, o deserto de Edom. E então, nesse interregno, aumentou mais um rei. O rei de Israel, o Jorão, o rei de Judá, Acabe, Josafá, e o rei de Edom. Os três foram a caminho para uma batalha, mas de repente eles foram surpreendidos com uma coisa que não é muito boa na guerra: a seca, a falta de água. Não sei se vocês se lembram, eu sempre gosto de me lembrar daquele detalhe da guerra de Absalão contra Davi. Que Davi prevaleceu contra aquele exército gigantesco, e Davi estava desprovido de praticamente de todo o seu exército, porque o exército dele era exatamente o que estava com o lado de Absalão. E eu não sei a explicação, como que Davi conseguiu matar aquele tanto de soldado. O texto bíblico explica isso, na minha opinião, da seguinte forma: naquele dia, o bosque matou mais do que a espada. Ou seja, eles caíram pelo meio dos tocos, dos paus, das pedras. A própria situação, vamos dizer assim, desconfortável da floresta, do bosque, foi melhor para Davi do que para os adversários. Tem alguma coisa na guerra que não é só o cara com a espada na mão querendo lhe matar. A guerra tem lugares difíceis, escabrosos, complicados, e entre essas situações, a seca, a sede, o desespero, a fome, e aí então de repente os três reis se viram no deserto, sem água para o animal, sem comida, e aí eles tiraram a seguinte conclusão: nós vamos morrer aqui. Por certo, o Senhor resolveu nos punir
e trouxe logo 3 reis de uma vez para entregar na mão de Moabe e destruir a todos nós. Nós estamos perdidos. Agora não tem saída. Os mais desanimados, né, o chorão, mais incrédulo, agora acabou, está perdido. Com certeza o Senhor vai nos cobrar todos os nossos pecados e vai nos entregar na mão do adversário. E então eu vou ficar com essa lição praticamente resumida hoje. Nós voltamos na próxima aula e vamos retomar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: é que uma pessoa, em qualquer que seja a situação, um homem de Deus, pode fazer toda a diferença em qualquer situação da vida. Porque foi esse homem de Deus, Josafá, que temia Deus, buscava Deus, que no momento do desespero dos outros reis, onde eles já iam se render praticamente, já estavam automaticamente considerando derrotados, quando Josafá pergunta: mas não há nessa terra pelo menos um homem de Deus que fale em nome do Senhor para que nós possamos conversar com ele? Naquele contexto, não sei se vocês podem imaginar que os homens não tinham a forma de conversar com Deus, a forma mais direta de conversar com Deus era por meio do sacerdote ou de um profeta. Poderia ser assim: não tem uma igreja aqui perto onde pudéssemos orar, né? Ou então, vamos orar aqui, nós todos aqui, não, mas aquele contexto era assim: nós precisamos de um posicionamento de Deus, vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus. Porque nos entregarmos aqui aos nossos adversários, sem ouvir a voz de Deus, é uma incoerência das grandes. Por que não falamos com Deus? E aí, mas aqueles homens não conheciam nada sobre Deus. Se conheciam, não tinham tamanha liberdade para se dirigir a Deus. Um dos moços disseram: olha, tem um camarada aí que ele andava com Elias. Era ele que deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, era o moço dele. Era o camarada que seguiu, andou com Elias todo o tempo. Uma pessoa assim muito... E olha, nesse momento, quem tem a palavra de Deus é ele. Josafá diz: então chame esse homem e a palavra está com ele. Vamos ouvi-lo. E aí então, pega os 3 reis e vão ao encontro do homem de Deus. Sabe Deus onde ele está, mas eles estão todos à procura do homem de Deus. Você pode imaginar que às vezes ser um homem de Deus faz uma coisa impressionante, né? Eu fico imaginando se fosse hoje. Infelizmente, nossas nações hoje, o povo não tem essa consciência de buscar a Deus. Eles preferem se entregar ao desespero e acabar com suas vidas, porque não tem isso. Mas olha, mesmo com todos os erros daqueles reis, mesmo que Edom não fosse lá o rei tão corretinho, que Jorão não era o cara tão santo, mas que é lá influenciado por Josafá, você pode imaginar o que é no momento de guerra, no momento de que 3 nações, são 3 reis, vai bater lá no meio do monte, numa caverna, numa tapera qualquer, numa casinha, num bosque, em qualquer lugar, à procura de um homem de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aqueles homens poderiam ter realmente morrido todos, mas eles resolveram tomar uma atitude. Ainda que nem todos eles eram bons, mas eles resolveram tomar essa atitude, buscar a Deus. E mesmo quando você não é bom, se você tomar a atitude de buscar a Deus, parece que Deus ainda tem uma chance, ainda dá uma chance para você arrumar. Não é por acaso, segundo Crônicas 7:14, um texto bem lido, bem conhecido, bem declamado, decorado e proclamado pelos altos aí, só que ninguém vive. Só que ninguém vive. Mas o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Olha só que processo que o Senhor oferece para todos. Reis, grandes e pequenos, nações inteiras. Humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. A coisa que ninguém quer, né? Às vezes até se atreve a orar. Às vezes até se atreve a buscar. Mas se converter dos seus maus caminhos é que são elas. Mudar de vida, atuar, de se proceder de maneira correta, a renunciar a determinadas situações, é preciso ter realmente uma predisposição corajosa para servir ao Senhor. Mas esses reis foram lá, os 3 juntos.
à procura de Eliseu. E não foi por menos. Eu não sei se vocês se lembram, Elias teve uma convivência muito acirrada com Acabe durante muitos anos, foi perseguido, fugiu, voltou, ousou desafiá-lo, matou os seus profetas, e, enfim, causou danos na natureza, fez parar de chover, fez chover na hora que queria, uma coisa que Elias fez. Mas parece que Elias tinha aquele momento de uma hora fala, outra hora recua, uma hora vai com ousadia, outra hora prefere esperar mais no Senhor, uma hora parece que também teve depressão, estava meio angustiado, mas parece que Eliseu não tem papa na língua. Você vai encontrar nos traços de Eliseu um negócio assim bem ousado. O Naamã, por exemplo, vai ao encontro dele e ele diz assim, pode voltar daí mesmo, manda ele ir lá para o Rio Jordão, dar 7 mergulhos, de lá pode ir embora. Não quero, em outras palavras, não quero nem ver a cara dele. Ele vai ser curado, mas ele não precisa ficar por aqui bajulando ninguém não. Não parece uma conversa assim parecida com ele? Porque o sujeito vem para cá, os 3 reis, e aí Eliseu disse assim, o que foi que vocês estão fazendo aqui? O que eu tenho contigo? Por que você veio buscar a mim? Vai pedir para os profetas do teu pai e da tua mãe, a quem eles buscaram a vida inteira, vai falar com eles te resolvem o problema. Ou seja, eles são os teus deuses, né? Você lembra que Elias, no texto do capítulo 1, obrigou a morte de Acasias, mesmo com toda a pressão de Acasias, porque Acasias foi buscar Beuzebu, deus de Ecrom, e aí Elias falou assim, fala para ele que tem Deus em Israel, só porque ele foi buscar a Beuzebu, deus de Ecrom, vai morrer. E mandou lá os três comandos de 50 homens, um capitão com 50 homens, morreu 102, e o terceiro chegou lá gemendo, implorando, e ele foi até a casa do rei, mas dizia, vai morrer. Ousadia é o que não faltava nos profetas. E Eliseu também não perde para isso. Mas Josafá estava no meio. Veja só o que é uma pessoa que teme a Deus. Veja que diferença você pode fazer se você decidir ser um pacificador, um homem que está na presença de Deus, um homem que pode moderar, pode fazer o ponto de equilíbrio. De vez em quando, irmãos, eu fico pensando como as pessoas, como os crentes hoje, não estou falando do mundo não, como os crentes brigam hoje, como os crentes se agarram, e como, às vezes, até dentro das nossas próprias instituições evangélicas, entre denominações, e às vezes até dentro da própria denominação, dentro das igrejas, do ministério, o mundo inteiro, parece que o povo de Deus não tem essa noção de compartilhamento. Estão lá discutindo entre eles. Mas um homem de Deus pode fazer a diferença. Calma, gente. Olha, profeta, a gente está aqui, o senhor sabe, olha a situação que a gente está. Parece que a gente quer uma resposta. Será que o senhor mesmo trouxe a gente para morrer aqui? Vai nos entregar na mão do nosso adversário? Somos 3 reis, somos 3 nações aqui. Resolvemos buscar a ti, porque sabemos que tu tem a palavra. Imagine aqui, imagine um diálogo. Sabemos que tu tem a palavra de Deus que está contigo, tu é o homem de Deus. Dá uma resposta para nós aqui, diz alguma coisa. Porque nós estamos aqui, olha, os cavalos estão morrendo de sede, nosso exército está morrendo de sede, de fome, nós não temos de onde tirar nada, e os reis estão bem aí, muito mais fortes do que nós, saudáveis, e com certeza vai dizimar a todos nós. Mas diz aí alguma coisa, em nome do Senhor. E Eliseu, então, diz assim, tão certo como vive o Senhor, olha, por Deus do céu, se não fosse por você, deixava morrer todo mundo. Se não fosse por Josafá, o respeito que tem por ele, porque teme a Deus, não atenderia nenhum de vocês. Foi o que ele disse na cara do rei de Israel. Mas como tem um homem de Deus, como tem alguém que quer ouvir Deus falar, então, me traz aí um músico bom, um tangedor. Traz o homem do sax aí, cadê o homem do sax? Aqui. Traz o homem do sax. Toca uma coisa bonita aí para trazer a graça de Deus, a inspiração. A música sempre foi isso, irmão. Não sei se você se lembra de Davi. Saul estava no desespero lá com um demônio perturbando ele. O que eu faço, gente? Ninguém tem uma ideia para tirar Saul dessa situação. Aí aparece um cara e diz assim, olha, por que o senhor não pensa num cara, num arpista, num cara de uma música boa, pode trazer uma música inspirada, uma música. Mas onde que eu vou arrumar alguém desse jeito? Eu conheço o moço. E olha as características do moço. O moço é temente a Deus, sisudo de palavras, ou seja, eloquente.
e tem o Espírito de Deus na sua vida, é valente, e Deus é com ele. O cara é bom. Ser músico não é só para tocar o instrumento, não é só para não. Ele tinha a habilidade do instrumento, mas ele também era valente, ou seja, era um guerreiro espiritual, e ele tinha Deus na sua vida. Isso é toda a diferença em qualquer ministério, em qualquer situação. Então mandaram buscar, ele tocou a harpa e o demônio saiu, porque o demônio pode até aguentar uma música, não pode tocar e cantar e pular do jeito que você quiser. Mas se for de um músico que tem Deus na sua vida, ele não aguenta. Se for cheio do Espírito Santo, ele não aguenta. E ele não aguentou essa. Né? Eliseu disse, traz o tangedor, traz a música. Quando a música começou a tocar, aí então veio a palavra do Senhor. Olha, o exército está salvo. Pode cavar covas aí no meio desse deserto. Covas e covas. Aí põe o soldado para... Agora não é mais guerra, agora vão cavar buraco no meio do deserto. Mas muitos, várias covas. Na próxima aula vocês vão saber por que ele cavou essas covas. Porque ele diz assim, diz o Senhor, vocês não vão sentir o vento e não vai cair chuva, mas o Senhor vai encher as covas todas de água. E vocês vão se beber à vontade, o exército, os animais, o cavalo, o gado, todo mundo. Vai ser abundante. E o Senhor vai entregar na tua mão todos os adversários. Agora é assim, quando Deus fala, só tem uma saída, irmão. Obedeça na íntegra. Porque a obediência é o segredo do sucesso. É obedecendo que a gente vence. E o texto diz que obedecer, a Bíblia Sagrada diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que fazer jejum. É melhor do que fazer vigília. É melhor do que fazer campanha de oração, maranata, essa coisa toda de movimento, culto da vitória, culto disso aqui, campanha disso. É muito melhor. Obedecer é melhor do que tudo isso que você está pensando. Tem campanha de família, não tem campanha de oração, não tem campanha de prosperidade, não tem nada. Obedeça para ver. Que obedecer é o sucesso, é o segredo de tudo que você pode imaginar. Vamos orar. A gente continua depois.